Hoje estamos nessa última quarta do ano de 2023, onde estamos fazendo o estudo expositivo, mas cremos que o Senhor irá nos ministrar de maneira gloriosa e poderosa, Pai. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo dom da vida, Pai. E que o Senhor nos conduza sempre em segurança, sempre nessa verdade eterna. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia! Pode tomar assento. E vamos que vamos. Seguimos adiante. Só para glorificar o nome do Senhor, hoje à tarde, falei com meu tio Beto, aquele que nós oramos domingo, a qual os médicos falaram que a situação dele era gravíssima, que ele já tinha perdido uma visão, a visão esquerda, e corria risco de perder a visão direita. Hoje eu conversei com ele, ele está bem com as duas vistas, perfeita para a glória de Deus, se recuperando bem. Então que Deus seja sempre adorado, exaltado e glorificado por sua igreja, em nome de Jesus. Queridos, então vamos lá. Nós terminamos o versículo de número 8 e nós vamos ler Romanos, capítulo de número 5, eu quero que você leia comigo o versículo 9 e versículo de número 10. E se o Senhor nos der graça, nós faremos até alguns versículos adiante aí. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 9 e 10 vai falar assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uau, glória a Deus. Quarta-feira passada nós falamos muito sobre o amor de Deus, né? Que Deus, a sua natureza é amor, e nós entendemos e compreendemos de tal maneira que Deus amou aqueles que eram seus inimigos, ou seja, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou tanto que esse amor, né, Ele fez com que o nosso coração fosse cheio desse amor, dessa vida, dessa natureza, e hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui para crescermos nessa vida no entendimento. Agora, Paulo, no versículo 9 e 10, ele vai falar acerca da certeza da glorificação. Aqui nós falamos quarta-feira passada do amor, da certeza do amor de Deus, e trouxemos dois aspectos e duas características do amor de Deus. Hoje nós vamos falar da certeza da glorificação. Ou seja, agora o apóstolo Paulo vai passar da prova de amor de Deus a nós para o quê? Para as consequências da morte de Cristo por nós. Então agora nós vamos um pouquinho mais profundo. Nós vamos passar da prova de amor. Paulo falou muito sobre o amor, deixou muito claro, né? E agora nós vamos ver as consequências da morte de Cristo por nós. É interessante nós percebermos que o apóstolo Paulo, ele vem com uma lógica irreversível, ou seja, impossível de haver mudança. Por quê? Porque Paulo, ele vem nos ensinando que tanto do maior quanto ao menor, ele diz que já fomos justificados pelo sangue de Cristo. Já fomos quem? Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, né? Então, com certeza, se já fomos justificados, pelo sangue de Cristo, seremos também salvos da ira no dia do juízo. Isso tem a ver com a certeza da glorificação. Ou seja, a pessoa que já foi justificada, ela tem certeza de algo muito grandioso. O quê? Que ele foi salvo da ira de Deus no dia do juízo, né? Então isso precisa ficar muito claro para nós. Por quê? Se Jesus Cristo
já verteu o seu sangue por nós, fazendo o trabalho mais difícil que existiu na terra, ele fez, entregar a sua vida por nós, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Ele morreu, ele entregou o seu sangue. Então nós não deveríamos de maneira nenhuma de hesitar em crer em nossa completa absolvição no dia do juízo. O que Paulo está dizendo assim, se nós temos a certeza, a convicção, a consciência de que nós somos justificados, nós devemos andar de modo digno. De modo digno que glorifique ao Senhor, a ponto de nós sequer hesitar da nossa completa absolvição no dia do juízo final. Ai, não sei, será que no dia do juízo você vai pesar a mão de Deus? Não, não existe isso, para quem foi justificado e tem certeza. Quem é em Deus e quem Deus é, e que vive, coloca em prática essa palavra viva e eficaz, ele tem certeza da absolvição dele no dia do juízo final. Não vive em pânico, não vive ansioso, não vive preocupado com o dia da morte ou com o dia do juízo de Deus. Por quê? Porque ele tem convicção da sua salvação. Ele tem plena convicção dessa absolvição no dia do juízo. Amém? Porque o próprio Paulo declarou mais tarde lá em Romanos 8:32, nós vamos chegar lá, mas ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não poupou nem o filho dele, né? Ele não poupou, o filho dele, ele entregou por todos nós. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas que competem ao reino de Deus, é óbvio. Todas as coisas que competem ao reino celestial, à vida de Deus. Me fugiu a palavra. As disciplinas espirituais. O grande problema é a falta de contemplação. Porque tudo aquilo que eu contemplo cresce em mim. Por que existe uma geração tão fraca de cristãos e de crentes hoje? Uma igreja fraca hoje, que não é a igreja de Cristo. Por falta de contemplação. Por falta de glorificação e de gloriarmos ao Senhor de fato como Ele é. Porque a contemplação nos transforma. A contemplação, ela faz com que, de fato, nós vivamos de uma maneira totalmente digna e aprovada diante de Deus. Uma vida de contemplação, aquilo que eu contemplo, eu me prostro. Aquilo que eu contemplo, eu gasto tempo. Se eu não contemplo a Deus, se eu não contemplo a comunhão, se eu não contemplo as Escrituras, eu não vou gastar tempo com isso, porque isso não é prazeroso para a minha vida, isso não tem peso na minha vida, isso não tem valor na minha vida. Por isso que é triste nós vermos uma geração que faz muito barulho, mas com pouca autoridade. E o Senhor não busca barulho, o Senhor busca o seu filho na igreja dele. A manifestação do seu filho, ou seja, homens e mulheres felizes, contentes, né, que vivem esse contentamento e que em todo tempo estão contemplando as maravilhas do Senhor. Então nós precisamos entender que a justificação não é apenas uma sentença passada por um juiz, mas a justificação é também o perdão concedido por um pai. Ao sermos justificados, recebemos o perdão de Deus. Perdão do quê? Dos nossos pecados. Esse pecado que Paulo vai falar mais adiante, que nós recebemos de Adão, onde toda a humanidade pecou quando Adão pecou. Então, ao sermos justificados, nós recebemos o perdão do Pai. Por isso que nós temos que ter essa convicção da absolvição no dia do juízo, se fomos justificados e vivemos como justos. Não basta nós dizermos, eu já fui justificado pelo sangue de Jesus, porque eu amo Jesus, porque eu creio em Jesus, mas eu vivo como um profano, mas eu não vivo como um santo. São só palavras, irmãos.
Por isso que a palavra ela tem que estar conectada com o estilo de vida, com a ação, com a prática. Amém? Glória a Deus. Duas preciosas verdades aqui nós devemos observar. Primeiro, que a justificação... Queimou uma lâmpada do meio. A justificação deságua na glorificação. Versículo de número 9 nós estamos falando. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então, a justificação deságua na glorificação. Ou seja, aqueles cujas as transgressões foram imputadas a Cristo, e ao mesmo tempo receberam em sua conta toda a sua perfeita justiça, estão hoje seguros da sua glorificação. A justificação deságua na glorificação. Eu tenho que ter a plena convicção de que eu serei glorificado com o meu Senhor e pelo meu Senhor. Por quê? Aos que Deus justifica, Ele também glorifica. Romanos, alguém pode ler Romanos 8,30, por favor? Romanos 8,30, deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho. Romanos 8,30 vai falar assim, ó. Romanos, capítulo de número 8, vai ficar divertido daqui para frente, irmãos. Os capítulos aqui para frente agora vai ser punk. E aos que Deus predestinou, esse também chamou, e os que chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Então, aos que Deus justifica, esses Deus também glorifica. Então, é impossível perecer aqueles por quem Cristo verteu o seu sangue. É impossível nós amarmos mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus, quando nós temos essa consciência, essa revelação de quem Ele é e o que Ele fez por nós. O que Ele fez ninguém jamais faria, irmãos. Ninguém jamais faria o que Ele fez. Charles Erdman, ele faz uma pergunta, ele diz assim: se Deus fez tanto a favor dos inimigos, o que não fará Ele a favor dos seus amigos? Quando nós éramos inimigos, Ele se entregou, deu o seu sangue, a sua vida, para nos salvar, para nos reconciliar com o Pai, para nos trazer de novo para a sua família, viver numa só família. O que será que Deus vai fazer agora, então, sendo amigos dEle? Se sendo inimigo, Ele já fez isso, já provou o seu amor. Você tem noção do que é o amor de Deus? Do poder, da glória de Deus? Como não contemplar um Deus assim? Como ignorar um Deus tão glorioso, tão amoroso, tão majestoso, tão cuidadoso, que cuida dos mínimos detalhes? Ou seja, salvos da ira, quando ele está falando no versículo de número 9, refere-se ao quê? A libertação final no juízo. Fomos salvos da ira, fomos libertos da condenação, seremos libertos dessa condenação. Já podemos tomar posse, porque se já fomos justificados, então seremos também glorificados. Essa salvação é a garantia, essa salvação é a garantia pelo fato de que a justificação é uma antecipação do veredito favorável do dia do juízo. Fomos justificados, já é a nossa garantia, lá do dia do juízo. Não temos que andar ansiosos e preocupados com o dia do juízo. Temos que nos preocupar hoje em sermos a igreja do Senhor, o agora. O agora. Fomos justificados para que possamos entender e compreender e levar essa vida. Desta forma, então, Paulo vai passar da justificação à glorificação, ou seja, daquilo que Ele tem feito por nós ao que Ele ainda fará por nós na consumação. Aquilo que Deus fará ainda por nós. Se Ele já fez tudo isso pelos inimigos seus, o que Ele fará pelos seus amigos? A característica que nós vemos ali
A reconciliação implica em uma relação estreita e permanente comunhão com Deus. Quem foi justificado tem como resultado, como fruto dessa justificação, a reconciliação com o Pai. E essa reconciliação com o Pai, ela implica em ter uma relação estreita, permanente de comunhão com Deus. Se eu fui justificado, mas eu não tenho uma relação estreita, se eu não tenho uma relação permanente, se eu não tenho uma comunhão com Deus, eu não fui justificado ainda. Então, eu posso falar de justificação, posso falar que vivo como um justo, mas é o meu estilo de vida que vai evidenciar isso. É os frutos, é a natureza que está dentro que vai ser o quê? Manifesta. Sem abrir a boca. Fomos reconciliados com Deus pelo precioso sangue de Cristo, mas nós desfrutamos da sua intimidade por meio da sua vida ressurreta. Foi por meio da sua ressurreição, não foi por meio da morte de Cristo que nós desfrutamos hoje da vida de Deus. Foi por meio da ressurreição de Cristo. Porque historicamente, muitos vieram dizendo que eram Messias, mas que morreram, mas nenhum ressuscitou. Agora, o Evangelho, o poder glorioso do Evangelho está na ressurreição de Cristo Jesus, né? Essa vida ressurreta. Cristo não apenas morreu por nós, mas Ele se entregou para que nós pudéssemos viver nele e viver com Ele. Viver como justos, de fato justificados, contemplando a sua vida. Ele não apenas verteu o seu sangue por nós, mas Ele intercede continuamente por nós. E a Bíblia diz que nós não sabemos como devemos orar, mas o Espírito Santo de Deus é que intercede com gemidos inexprimíveis, de forma exata. Por isso que nós precisamos conhecer o coração de Deus por meio das Escrituras, por meio da revelação da vida, para que nós possamos entender de fato como devemos orar. Jesus Cristo não foi apenas nosso substituto na cruz, mas Ele é o nosso intercessor junto ao trono da graça de Deus. Uau. Agora, terminando o versículo de número 9 e 10, nós vamos para o versículo de número 11. Romanos capítulo 5, versículo de número 11, que vai falar assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Preste atenção. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Essa palavra nos gloriamos, ela quer dizer assim, nós contemplamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a alegria de Deus. Paulo agora aqui no versículo de número 11, do capítulo 5 de Romanos, ele vai falar da alegria de Deus, né? Paulo já havia falado que devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, devemos nos gloriar em nossas tribulações, mas agora Paulo diz que nós devemos nos gloriar também em Deus. Não dá para a gente ficar batendo só ali na esperança da glória, nas nossas tribulações, no processo, não. Nós devemos nos gloriar, nos alegrar, contemplar a Deus também aonde? Nele mesmo. Nós devemos nos gloriar em Deus, que é isso que ele fala. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Ou seja, a vida de Deus, essa esperança, ela deve nos encher de entusiasmo. Nós devemos ser pessoas que devemos estar constantemente, que nem uma panela de pressão, a ponto de explodir de alegria. Por quê? Porque por aquilo que Ele fez por nós. Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós.
Ele entregou a sua vida por nós. Então essa expectativa da glória deve encher o nosso coração de doçura também. Doçura de quem? Doçura de Deus. Por isso que nós precisamos entender que Deus deve ser sempre a nossa maior alegria. Deus deve ser sempre a nossa maior alegria. Nada pode estar no lugar da vida de Deus, quando eu falo dessa maior alegria, dessa contemplação. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nós temos que ter prazer de nos chegar a Deus, em ter comunhão, intimidade, de falarmos com Ele, de ouvirmos Ele. Olha só o que o salmista Davi ele fala em Salmos 16:11. Só nele, está falando de Deus, há plenitude de alegria, e só em sua presença há delícias perpetuamente. Salmos 43:4 vai falar assim: Deus é a minha grande alegria. Deus. Salmista, ele tinha tudo o que ele precisava nessa vida natural. Palácio, rei, autoridade, tudo que você imaginar. Mas nada disso roubava o coração dele. E a alegria que vinha de Deus. Por isso que nós precisamos aprender que é importante ressaltar, ainda que nós devemos o quê? Nos gloriar em Deus, e não apenas nas dádivas de Deus, não apenas nas bênçãos de Deus, mas em Deus. Por quê? Porque o abençoador é melhor do que a bênção. Porque às vezes aquilo que nós chamamos de bênção, aos olhos de Deus não é bênção. Por isso que o abençoador é melhor do que a bênção. O doador é melhor do que a dádiva recebida. Ou seja, Deus é muito melhor do que tudo. Abacuque 3:17-18 vai dizer assim: mesmo que os bens nos faltem nessa vida, podemos alegrar-nos no Senhor e exultar o Deus da nossa salvação. Como, irmãos, eu pergunto para vocês, como nos alegrar faltando tudo? Se às vezes a água bate na pontinha do minguinho ali, nós já estamos tudo desesperados. Nós estamos longe ainda daquilo que Deus espera de nós. Nós estamos um pouco distante, mas nós estamos no processo, é isso que é importante. Não podemos desistir jamais. Olha o que Abacuque diz: mesmo que os bens nos faltem nessa vida, podemos alegrar-nos no Senhor e exultar o Deus da nossa salvação. Que fé é essa, irmãos? Que coisa linda. Agora, no versículo 12, eu quero ler do 12 até o 15. Temos 10 minutos, mas eu queria entrar nesse versículo de número 12. Ele vai falar assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daqueles que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito
veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de só um reinou a morte, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Uau! Então aqui agora nós vamos falar, Paulo começa a falar sobre 2 homens e 2 destinos. O texto que nós vamos abordar aqui é um dos mais difíceis e ao mesmo tempo um dos mais importantes da palavra de Deus. Por quê? Porque essa analogia que o apóstolo Paulo traça entre Adão e Jesus Cristo é uma das mais difíceis e mais complexas passagens dessa epístola de Romanos. Porque esse debate entre Adão e Cristo é um grande divisor na epístola de Romanos. Paulo vai mostrar aqui 2 homens e 2 destinos. 2 naturezas totalmente distintas. Na verdade, Paulo está concluindo aqui a sua exposição sobre a doutrina da justificação e o tal quê? E já está preparando para entrar na bendita doutrina da santificação. Agora Paulo vai começar a falar de santificação. Ele termina a doutrina da justificação e vai entrar agora na doutrina da santificação. Porém, nós precisamos entender que esse texto que nós estamos lendo, ele não contém somente a doutrina, mas ele também contém a história. Por isso nós precisamos entender um pouco de história. Não podemos reafirmar a doutrina negando a historicidade, que é isso que acontece, infelizmente, com muitas pessoas. Porque tanto a doutrina quanto a história estão conectadas. Uma está ligada à outra. Então é necessário sim levantar algumas questões e fazer algumas perguntas que estão no centro das discussões no nosso tempo em que vivemos. E a primeira pergunta é: Adão é um personagem histórico ou é mitológico? É mito ou é real? É história, é real? O que vocês me dizem? História. História. Não é mito não, irmãos. Essa história, nós vamos entender aqui, que observando hoje a forte tendência das pessoas encararem os 3 capítulos de Gênesis aqui, eles encaram muito forte como um mito qualquer. É mito esse negócio de Adão, que Adão pecou, que Adão foi gerado do barro, do pó da terra, e Deus soprou. Para muitas pessoas há uma grande tendência deles encararem esses 3 capítulos de Gênesis como um mito qualquer. Por isso que se não nos for revelado, vai ser só informação, nós não vamos acreditar, né? Para muitos é só uma parábola, uma ideia, uma alegoria. Mas nós precisamos entender que está na moda hoje qualificar o relato de Adão e Eva como um mito e não como uma realidade. Hoje é moda, as pessoas dizem escancarado: isso não é uma realidade, isso é mito, isso é maluco acreditar nisso. Porém, as Escrituras nos impedem de pensarmos assim. A própria Escritura nos impede de pensarmos assim. E Deus seja louvado por isso. Por isso que é importante nós estudarmos as Escrituras. Segunda pergunta, e talvez a última da noite: a queda, o pecado de Adão, atingiu só ele ou atingiu toda a raça humana?
Por que você acha que você é ruim e que você não presta? Por que você acha que nós somos ruins e não prestamos? E precisamos da graça de Deus? Porque a queda de Adão atingiu todos nós. Não foi só com ele e com Eva. A consequência foi com toda a raça humana. E é aqui que nós vamos entender isso aqui de uma maneira mais profunda. Vou passar aqui, mas quarta-feira do ano que vem, em janeiro, nós vamos entrar com tudo no final dessa Romanos capítulo 5. Porque nós entendemos que aqui, em Romanos, a partir do versículo 12, é a primeira vez que nesta carta o apóstolo Paulo se refere à entrada do pecado no mundo por decorrência ao pecado de Adão. Aqui ele começa a relatar, a entrar falando do pecado original, né? Essa aqui é a entrada. Desde o primeiro capítulo que nós estudamos de Romanos até agora, ele não havia falado do pecado original. Agora ele começa a falar. Agora ele vai dizer assim, realmente, por um, todos morreram, mas por um ato de justiça e de obediência, todos se tornaram justos. Uau! Então, a razão pela qual toda a humanidade, né, seja isso judeus ou gentios, são pecadores, é porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Pastor, mas eu nunca pequei. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Já pecou. Bem-vindo ao clube, né? A palavra de Deus diz, porém, que Adão era o cabeça federal lá da raça humana. E nós estávamos nele quando ele caiu. Por isso que o pecado de Adão é inclusivo. Por quê? Porque quando Adão caiu, pecou, todos nós pecamos. Quando Adão morreu, todos nós morremos. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, todos nós morremos com Ele, para que fôssemos sepultados com Ele, para que ressuscitássemos em novidade de vida com Ele. Tanto o pecado original é inclusivo, quanto a morte de Cristo é inclusiva. Porém, uma morte foi para a condenação eterna, a outra morte foi para a salvação e vida. O pecado de Adão foi para a morte eterna. A morte de Cristo foi para a salvação e reconciliação, e fazer um só povo, uma só família. Então, com a queda de Adão, toda a raça humana caiu também. O seu pecado nos foi imputado. Por isso que todos nós nascemos em pecado. Ah, pastor, mas é só um nenenzinho lindo, não tem pecado, é um anjinho. Não, não é um anjinho. Quando Adão pecou, ele pecou também. Por isso que todos nós necessitamos nascer de novo. Por isso que todos nós necessitamos um dia nos arrepender dos nossos pecados, com a plena consciência de quem nós somos, pecadores, carentes da graça de Deus, necessitamos da graça de Deus. Toda a humanidade nasce em pecado, devido ao pecado original. Adão se posicionou lá na porta de entrada da história, e por meio dele, o pecado entrou no mundo. Muitos dizem que foi por causa da desobediência. Eu volto a frisar. Para mim, a desobediência foi só a consequência do desejo interno de viver uma vida independente de Deus, separado de Deus. Quando que eu sou desobediente? Quando o meu desejo é contrário àquilo que estão passando para mim naquele momento. Então Adão, naquele momento, ele desejou viver uma vida independente de Deus, dizendo: Deus, eu não preciso de você para viver, eu consigo me virar sozinho. Se permitiu ser seduzido. A palavra diz que aquela árvore era agradável aos olhos e desejável, né? Então ele se deixou ser seduzido, né? Que vem o desejo ali pelo fato que o pastor também está falando, que não acaba, acredito que englobando tudo junto, não anula isso. Então, pecado foi uma consequência que gerou a morte no ser humano, porém
aquilo que era atrativo, agradável aos olhos, penetrou ao coração de Adão e Eva antes de eles consumarem o pecado e gerarem a morte, né? Para nós ir para o nosso finalzinho agora. Vamos lá. 9 horas agora? Tá, beleza. O que nós precisamos entender? Então, entendendo que o pecado entrou pela vida de Adão, agora toda a humanidade está em um estado do quê? Depravação total. Vocês lembram lá em Romanos, capítulo de número 1? Viva pelas tuas vontades, para ver onde você vai parar. Não, agora eu não quero mais viver ouvindo a palavra de Deus, eu não quero mais ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero viver aquilo que o meu coração está me direcionando. Eu quero ver a vontade do meu coração. Lascou, irmão. Depravação total. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos manifestar as obras da carne. Então há uma verdade inquestionável que Paulo vai deixar muito claro aqui na raça humana. E qual é essa verdade inquestionável? Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo Jesus. Não tem meio termo. Ou você está debaixo do governo de Adão, que é um governo de morte, de trevas, de maldição, ou você está debaixo do governo de Cristo, que é um governo de luz, de vida eterna, de salvação. Então, essa verdade é inquestionável. 2 governos, 2 homens e 2 destinos. Há 2 homens, Adão e Jesus Cristo, e todos os outros estão debaixo desse governo. Ou seja, se estamos em Adão ou em Cristo, não existe um ponto neutro da história. Não tem como estar um pezinho em Cristo e um pezinho em Adão, não tem. Não existe esse ponto neutro. Apocalipse vai dizer, seja quente ou seja frio. Esteja em Cristo ou esteja em Adão. Porque se você for morno, você já está em Adão, você já não vai estar em Cristo. Eu vou vomitar. Vomitar-te-ei. Então só há 2 grupos. Existe somente 2 grupos. E qual é esse grupo? Adão ou Cristo. E quarta-feira que vem de janeiro, esse foi o nosso último do ano, nós vamos estar falando sobre as características e os aspectos de viver debaixo desses 2 governos, ou de Adão ou de Cristo. Mas uma coisa eu já te falo, um é vida em abundância e o outro é morte eterna. Não tem como se escapar, não tem como estar no meio neutro, não tem muro nesse caminho com Cristo, não existe um caminho, um atalho, não. Por isso que nós precisamos entender, conhecer, ter essa consciência de que já fomos justificados, que já fomos salvos pelo Senhor, e que agora nós precisamos simplesmente manifestar com os atos de justiça, com o estilo de vida, e não com aquilo que nós estamos sempre ministrando e falando. Não é falando versículos bíblicos que as pessoas vão dizer, uau, esse cara aí de fato, ele é justificado pelo Senhor, não. Tem um monte de gente falando um monte de versículo bíblico, arrotando um monte de versículo bíblico e fazendo um monte de coisa errada. E nós vemos pessoas simples que às vezes não sabem nem ler, mas que estão manifestando a vida de Deus com uma maneira tão poderosa e tão gloriosa. Por isso que não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo. Amém, queridos? Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus, vamos orar. Agradecer a Deus pela vida do pastor Guilherme, que está aqui conosco. Deu um susto aí feroz em nós. Que você não faça mais isso, irmão. Próxima vez que fizer isso aí, eu vou falar com o Berço para ele ir lá dar uma canelada em vocês e já vai te acordar na hora já. Nome de Jesus, né, Berço? Com prazer ainda, né? Pastor, a hora aí, em nome de Jesus. Vamos levantar um momento de clamor, de intercessão, né? Agradecimento a Deus por todo esse ano, por todas as quartas-feiras, que foram quartas-feiras preciosas em Deus mesmo. Aleluia.
Sabe que é tão tremendo porque, pastor, eu só vou falar rapidinho, prometo. Pastor Tiago falando acerca de governo, novamente, sempre vai voltar a isso, amados. Aqueles que vão entendendo que é tão alinhado isso, com todo e qualquer assunto ministrado, impartido através de Cristo Jesus. Essa semana, eu nem conversei com o Tiago a respeito disso, essa semana tinham 2 amadas lá no condomínio conversando, e eu estava voltando ao mercadinho e já parei na roda. E daí eu conversando com elas, e o assunto era relacionado a pecado, né? Então, tipo, uma ira a respeito de algum tipo de pecado, algum desposicionamento de uma pessoa, e estavam conversando a respeito disso. Daí eu falei assim, pois é, nós vamos entrar num lugar, eu falei para ela, porque a Bíblia diz justamente isso, que todos nós somos pecadores, ponto final, que aquele que diz que não peca já está pecando, né? Por isso que é importante a gente discernir, entender a respeito de governo. Daí eu explicando para elas assim, pois é, nós não temos como justificar nenhum dos nossos pecados. Se você for apontar esse tipo de pecado da pessoa, o questionamento de Jesus, vamos dizer assim, para você, vai ser te falar justamente isso. Você não é digno. E eu te amei do mesmo jeito. E eu te resgatei e te redimi do mesmo jeito. Né? É bem como assim, quem és tu, né? Para estar julgando o outro. Daí eu falei para elas, não tem mais a ver com eu ficar pensando em pecado, ou como antigamente a gente escutava tanto, né? Pastor, é pecado eu fazer isso? Aquele outro é pecado eu fazer? Posso ou não posso? E daí, na profundidade do Evangelho, nós vamos entender que às vezes Deus vai cobrar algumas coisas, por exemplo, da Miriam, que não é pecado ela praticar aquilo, mas Deus coloca ela num lugar que não quer que ela faça. E ponto final. E aquilo não vira uma doutrina, vira um lugar de rendição, né? Porque, então é importante entender isso. Eu falei para elas, vocês vão ficar o dia inteiro falando a respeito disso, e não vão conseguir chegar no fim. Vocês precisam entender governo. Desde que natureza eu pratico aquilo que eu pratico. Porque todos aqueles que estão prostrados ao Senhor, também estão em desalinhamento. A própria palavra diz que está em pecado. Não é? Aquele que diz que não peca, já está pecando. Então eu falei, a diferença não está nisso. Se o cara matou, roubou, adulterou, mentiu, ou, como eu falei para elas, foi lá e roubou lá no mercado 1 quilo de carne porque tem a família em casa passando fome. Não importa, desde que natureza eu pratico aquilo que pratico. Como o pastor falou, tem um monte de gente falando da palavra de Deus e que está dentro de casa assistindo pornografia. A gente cansou de ouvir a respeito disso. Né? Ou está se masturbando, que é adultério. Entende? Então a gente precisa entender que é o lugar de eu estar íntegro diante de Deus. Eu e Deus, não aquilo que o meu marido está vendo de mim, a minha sogra ou cada um de vocês, aquilo que de fato e de verdade eu sou no Senhor. E aquilo que de fato que o Espírito é em mim. Então, sabe aquilo que eu falei um tempo atrás no culto? Não adianta eu jogar nada para debaixo do tapete, porque tudo é exposto. Você acha que Deus estava procurando Adão? Deus sabia onde Adão estava. Né? Mas é um constrangimento de um questionamento para como que fala, ei, acorda. Né? É o rompimento da vida de Deus, esse é o pior lugar. É o lugar de sofrimento, de angústia, que esse era o desespero de Jesus. Né? Não era o padecer, a aflição no corpo físico, mas era por aquele instante não ter a comunhão com o Pai. Este lugar para nós é destruidor, para qualquer pessoa, não há vida fora desse lugar. Então entenda de governo, desde onde eu faço o que faço. Falo desde onde? Olho desde onde? Ouço desde onde? Me posicionando sobre a terra desde onde? Se for desde mim, engano
governo diabólico, ponto final. Por mais que nos ofenda. E graças a Deus enquanto ofende. Né? Porque ainda tem um temor lá dentro do coração. O problema é quando não nos incomodar mais. Hoje eu dei uma aula e o meu aluno ficava, ele é ateu, e ficava falando assim: se Deus quiser, Ele me dá força nesse aparelho. E dava gargalhada. Vira e mexe, ele foi me falando várias coisas. Eu falei, e ele passou 3 anos lendo a Bíblia, porque era obrigado, era em colégio católico, há anos atrás, né? E eu falei para ele, esse é o problema de viver. Você me disse que leu 3 anos, letra morta. Você nunca vai conseguir entender aquelas letras lá pela tua sabedoria humana, pelo teu entendimento natural, por mais inteligente que tu seja. Não adianta de nada. Leu por ler, como qualquer livro. Né? Então, a pessoa tem a petulância de ironizar, porque não estava ironizando de mim, né? Estava ironizando do meu Senhor, do teu Senhor, né? Do nosso Senhor. Pensei, vou ter a mesma audácia, né? De dizer a tua inteligência não valeu de nada. É 0. Então, a gente precisa meditar nessas coisas e, mais do que meditar, dar uma resposta. Muitas pessoas estão de olhos em nós. Eu e o pastor Tiago conversamos com uma pessoa, acho que umas 2 semanas, não me lembro. A pessoa aflita, desesperada, chorando, eu não me sinto digna, eu não estou posicionada, eu isso, eu aquilo. Eu falei, pois é. Se você soubesse quantas pessoas já chegaram no pastor Tiago para dizer, aquela pessoa é convertida, aquela é de verdade, porque eu conheci aquela pessoa no mundo, eu sei quem era, e hoje aquela pessoa eu sei que é prostrada a Deus. E eu falei, glória a Deus que você não se acha digna, glória a Deus que você não se acha preparada, mas você está ministrando. Pessoas que você nem imagina, essas pessoas estão lá de olho. A mesma coisa nós. Será que a leitura que as pessoas fazem a nosso respeito, elas têm visto nós desalinhados ou nós apontando Cristo? Né? Que não sirva nesta noite essa palavra para um remorso, para que a gente chegue em casa, chore, diga para Deus que se arrepende, mas que seja de fato, em nome de Jesus, um lugar de arrependimento. Arrependimento é mudança de vida, transformação genuína. Não é o homem melhorado, é o homem e a mulher transformado pelo poder de Cristo Jesus vertido lá naquela cruz, pela palavra de Deus que nos renova, que nos santifica todos os dias. Pai, nós te agradecemos, querido. Aleluia, pela tua infinita misericórdia. Mesmo diante, Senhor, de todas as nossas limitações humanas, mesmo, Senhor, por ainda não termos um entendimento completo, Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, por tudo aquilo que o Senhor tem nos guardado, por toda a tua infinita misericórdia que nos alcança todos os dias, Senhor. Clamamos, Pai, nesta noite, te falando, nos perdoa. Aleluia, se até aqui, Senhor, em vários momentos, estamos tão desposicionados. O nosso coração nesta noite é de realmente quebrantamento diante de Ti. Clamando que todos esses anos, Pai, que o Senhor tem nos ministrado, aleluia, com tanta pontualidade, Senhor, nós clamamos a Ti que haja uma medida maior de luz, de entendimento, sim, mas que haja, Senhor, uma inquietação no Espírito, que o Teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus, dê um sacudidão mesmo, para que venhamos despertar, ó Deus, para a preciosidade que é sermos participantes, Pai, da Tua igreja eterna. Sim, Deus, em nome de Jesus, do quão poderoso é aquilo que portamos,
que é a vida do teu próprio Filho, querido, através do Espírito Santo de Deus. Não é possível, Senhor, aleluia, que venhamos dar sempre as mesmas respostas e que não venhamos, Senhor, dia após dia ser amadurecidos em Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai, esse é o nosso anseio, aleluia, entrar num 2024, Pai, aleluia, com uma mente muito mais renovada, e não num clamor daquilo que Tu nos dará aqui desta terra, mas um clamor daquilo que nós nos posicionaremos diante de Ti. Deus, quantas vidas estamos ali dispostos a trabalhar, Senhor, a ministrar, a cuidar, a ter zelo, Senhor. Quantos, Senhor, estamos dispostos a ouvir a Tua voz e obedecer. Quantos, Senhor, em nome de Jesus, é isso que nos faz homens e mulheres de poder e de autoridade. Não é o quanto somos reconhecidos, aplaudidos, não é o quanto de dinheiro eu vou conseguir, ou de bens, ou seja lá o que for, mas é o quanto eu estou empenhado, aleluia, nas mãos do Senhor, para que haja um avanço do Evangelho, através do nosso trabalho em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, o nosso clamor levanta cada dia mais em nosso meio homens e mulheres como instrumento de justiça, pessoas com responsabilidade, aleluia, Deus, que não temem, Senhor, aleluia, mas estão cada dia mais avantes diante de Ti, ó Deus, prontos, querido, na batalha. Sim, ó Deus, sabendo que em Ti, Pai, muito nós podemos, avançaremos segundo o Teu propósito, teremos todas as palavras, Senhor, dentro de nós, porque é o Espírito Santo de Deus que vivifica, que direciona, que nos posiciona, Senhor. Em nome de Jesus, alinha a nossa mente, o nosso coração, tudo, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, as finanças, Pai, todas as decisões de vida que sejam para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós Te glorificamos, Te exaltamos por este privilégio, Pai, de sermos encontrados como os Teus filhos, querido, e como homens e mulheres de governo na terra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que tem sido confiado a cada um de nós. E o anseio do nosso coração, Pai, é no grande dia chegarmos diante de Ti, querido, e não sermos encontrados ali como hipócritas. Sim, ó Deus, mas como homens e mulheres eficientes, aqueles que honraram a Tua direção, honraram a Tua palavra, Senhor, que tem prazer em Te ouvir, tem prazer em meditar na Tua palavra, em estar atento à voz do Teu Espírito, Pai. Oh, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós queremos Te louvar nesta noite também, querido, por tudo que Tu guardaste, o pastor Guilherme, Deus. Em nome de Jesus nós Te glorificamos, sabemos que teve um propósito. Eu creio no meu coração, Senhor, que foi um propósito de avanço, de amadurecimento. É um novo tempo sobre a vida dele, um tempo, Senhor, de se render muito mais àquilo que ele vai ouvir com mais profundidade do Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós Te glorificamos, Senhor, aleluia, porque ele tem sido, Senhor, um canal tremendo da Tua voz. Pai, ele tem sido suporte, Senhor, neste ministério, suporte na Tua obra sobre a terra, e nós Te agradecemos, Pai, por esta casa, que mesmo durante as aflições, Senhor, por tudo que eles foram espremidos esse ano, eles têm se mantido fiel a Ti, Deus, e isso transborda o nosso coração, Senhor. Vai muito além, como eu falei outro dia, de afinidade, mas é de ver a prostração diante de Ti. O que nos une, Deus, é Cristo Jesus. E esse é o nosso clamor com toda esta igreja, Deus. O nosso desejo é ver cada um deles avançando em Ti, pregando o Evangelho, louvando, participando dos ministérios, fluindo da vida. O nosso desejo é não ver ninguém sentado nos bancos, mas é todos eles agindo conforme a direção do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, é este novo tempo que clamamos.
declaramos sobre este lugar, Deus, este novo tempo de avanço no Espírito, entendimento no Espírito, discernimento no Espírito, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pelo tio Beto, pelo grande milagre que tu fizeste, e cremos que tu ainda permanece fazendo. O nosso clamor, muito mais, Pai, do que o corpo físico, é que ele possa te ver, Senhor, e se render e se prostrar a ti, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, obrigada, Senhor, aleluia.